Olá, boa noite. Boa noite a você que está aí a partir de agora se ligando com a gente, acompanhando mais uma live. O nosso encontro nas noites de segunda-feira. Tá? Hoje é dia 10 do mês de julho, claro, segunda-feira, dia que nós realizamos a live Lei e Direito. Lembrando que nós temos 2 lives por semana. Uma aqui no Instagram e também no canal do YouTube, o nosso canal Budstalk. Então você que passa a nos acompanhar agora, as pessoas que depois vão acompanhar o vídeo também, a gente agradece pelo carinho da audiência. E estamos aí na segunda, né? Na segunda-feira do mês. Então, toda segunda-feira do mês, a gente fala sobre direito de trânsito. A cada segunda-feira é uma área diferente do direito. E na segunda-feira é dia do direito de trânsito. Então, para você, o nosso boa noite, pessoal que está chegando, e a gente vai viajar, não muito longe não, nós vamos já fomos bem mais longe com as nossas lives, e hoje nós vamos até aqui mesmo no estado de Santa Catarina, vamos ao famoso, né, Balneário Camboriú, e eu, nada mais, nada menos do que a nossa amiga Luana de Andrade. A Luana de Andrade ela é especialista, né? Especialista no que diz respeito ao direito de trânsito. Boa noite. E já está dando boa noite para a gente, já está aí com a gente, seja muito bem-vinda. E só para ressaltar que ela foi vencedora do Prêmio Nacional do Maio Amarelo 2023 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Então, aí a Luana, antes de mais nada, nossos parabéns, seja bem-vinda, né, à nossa live Lei e Direito, e que possamos ter uma live bastante proveitosa. Luana, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada por me deixar vir aqui tratar de um assunto tão importante para a nossa sociedade, que é o trânsito, né? Muito obrigada pelo espaço. Isso. Deixa eu só ligar aqui um pouquinho o volume. Então, você fala de Balneário Camboriú e é natural daí mesmo? Não, eu sou de Gaspar, aqui pertinho, mas é que eu nasci em Gaspar, acabei vindo morar para cá e por aqui fiquei. Uhum. Balneário, como é que tá o tempo aí hoje? Hoje tá uma chuvinha bem boa. Então, tá igual aqui. Deu um solzinho ao meio-dia, mas agora, durante o final da tarde choveu e agora já está bem mais friozinho. Não aquele frio rigoroso, mas um friozinho. Não, fica bom. Então tá. Fica bom. Luana, então você não é advogada, mas está a caminho, é isso? Tô bem próximo. Eu acabei me especializando antes de finalizar a faculdade. Eu já tinha muita sede pelo conhecimento voltado para o trânsito. Sempre eu estagiei bastante tempo na Polícia Militar aqui de Balneário Camboriú. Fiquei responsável ali pelo setor de defesa de multas de trânsito. E acabou que eu sempre tinha esse gosto, sabe? Aí quando eu me vi no meio, eu já estava ali me especializando no assunto, fazendo conteúdo sobre trânsito, acabei atraindo um público bacana. E esse ano acabei ganhando o prêmio do Maio Amarelo. Esse prêmio, onde é que foi esse encontro, esse evento? Então, isso tudo aconteceu lá em São Paulo. O Observatório Nacional de Segurança Viária, eles são responsáveis por manter esse papel na sociedade, de conscientizar as pessoas sobre o trânsito, para tornar o trânsito um local mais seguro. Então, eles acabam premiando diversas instituições, tanto privadas quanto públicas, para continuar movimentando as pessoas para elas se conscientizarem sobre o trânsito. E eu fui a primeira digital influencer a receber esse prêmio, porque normalmente só instituições privadas ou públicas acabam recebendo isso, né? E foi bem bacana, muito bacana, eu fiquei muito feliz. Tem alguns amigos seus aí entrando e acenando. Bastante. Deixa eu dar boa noite para todo mundo. Muito. Ali, deixa eu ver. Tem uma advogada, a doutora Aniele. Isso.
Isso, a doutora Anne, autoescola, o meu pai. Ó, o Léo, ele tem um Instagram sensacional sobre o pessoal que tem aplicativo, sabe? Motorista de aplicativo. O Instagram dele é sensacional, tem diversas dicas. A doutora Aniele, ela fala muito bem sobre direito previdenciário, inclusive o que eu não aprendi na faculdade, eu aprendo com ela. Ela é sensacional para falar sobre isso. O do trânsito também fala muito sobre trânsito, ele também é muito especialista no assunto. Aham. Não estou entendendo aqui, doutora André? Não, né? Ou Eu não estou doutora? vendo aqui. Mas as nossas boas-vindas a esse pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Então, nós vamos responder as nossas dúvidas. Ou você tem mais algo para, ou melhor dizendo, Não, falar a para respeito começar a disso? tirar as dúvidas. Uhum. Porque a gente tem algumas dúvidas aqui que a gente acaba pesquisando, né? Mas na grande maioria vem relatar situações de multa, né? Perfeito, Então, bora lá. você pode recorrer a multas, aquela coisa toda. Quero dizer a todos que os seus amigos aí que estão com a gente no Instagram, né? Que puderem nos seguir. E também, também lá no meu canal, no Budstalk, no YouTube, também deixar o seu like, né? E como diz o Alexandre Garcia, ou dislike, também, se não gostar. Mas se você... se esse pessoal também curtir o nosso canal, também vai ser legal. E se inscrever, né? Aí você, não, por que tu não está no canal? Então eu quero explicar para ti, Luana, e também para o pessoal que nos acompanha, é que a gente até que estava fazendo as lives simultâneas entre o Instagram e no canal também, mas estava dando muito problema de qualidade de áudio, algumas normas que um lado aceita, outro não aceita. Então, como são 2 lives por semana, a gente optou em fazer a live de direito na segunda-feira, exclusivo pelo Instagram, e na quinta-feira, quando a gente fala de saúde, aí a gente faz pelo canal no YouTube. Mas, porém, todavia, contudo, esse vídeo depois a gente posta lá no canal, a mesma coisa, tá? Então, quem quiser acompanhar depois lá no canal, também aqui no Instagram, não tem problema. Vejo que você tem muitas pessoas lhe seguindo, né? Estão aí entrando, estão acenando, estão curtindo. Que bom, que legal. Oxalá que a metade dessas pessoas aí pudessem ir lá no meu canal e se inscreverem. Me ajudaria bastante. Mas então, nosso boa noite, muito obrigado a todos, em especial a Luana. Eu tenho uma dúvida aqui, um cidadão que diz, eu fui autuado na rua de casa, porém desconheço essa multa, realizei uma cirurgia e minha moto não estava circulando, porém colocaram apenas o nome da rua na infração, impossibilitando de saber o verdadeiro local. Ele está perguntando se é possível recorrer. É possível recorrer de todas as infrações, tá? Até porque a gente não julga o ato que a pessoa fez, mas sim a legalidade do agente. Por exemplo, esse agente, ele disse que ele só colocou o nome da rua. Seria importante ele colocar o número do local, ou então especificar onde estava mais próximo, né? Colocando um ponto de referência, por exemplo, para dizer certo aonde foi o local. Então, assim, ó, tem chances não, é possível recorrer de todas as infrações. Seria bom ele recorrer se ele tem algum comprovante para deixar ali, ó, realmente a minha moto não estava circulando naquele local. Eu tenho um ticket de estacionamento, eu tenho imagens do local onde eu trabalho, por exemplo, comprovando que a moto estava num outro local, né? Não adianta a pessoa falar assim, mas eu estava no meu trabalho, tá aqui ó, o meu horário que eu bati o ponto, mas uma pessoa pode ter pego a moto dele e dirigido. Então precisa comprovar que naquela data, naquele horário, essa moto não estava circulando naquele local. Mas tem chance sim. Quais são os casos mais difíceis para recorrer, Luan? Olha... Os casos de bebida? Etilômetro nem tanto, porque muitos agentes de trânsito, eles não seguem o determinado pela lei. Por exemplo, colocar o mínimo que é o registro
do equipamento de etilômetro. Muitos agentes de trânsito, eles acabam esquecendo de colocar, e é obrigatório isso. Tem uma resolução específica no CONTRAN que diz que é obrigatório. E a partir do momento que o agente de trânsito ele não segue o que está descrito em alguma tipificação, seja uma resolução do CONTRAN, seja o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ou uma portaria do Inmetro, como também tem, dizendo sobre o teste do etilômetro, aí acaba que a gente consegue fazer a anulação disso, porque é um ato ilegal. Quando o agente de trânsito ele não segue o determinado pela lei, obviamente ele não está coincidindo com a lei, né? Então é um ato ilegal. Então a gente consegue anular por conta disso. O etilômetro nem tanto por conta disso, né? Porque a gente consegue achar alguns meios de ilegalidade cometida pelo agente de trânsito. Mas agora, multa de ultrapassar o semáforo quando está em vermelho, quando ultrapassa é muito difícil comprovar, porque ali os segundos entre amarelo e vermelho, normalmente tá correto. E normalmente os equipamentos que são do município, eles são averiguados durante o período ali de 12 meses, conforme determina o Inmetro. Então é mais complicado anular esse tipo de infração. Os que tem algum tipo, o radar. O radar também é um pouco mais complicado, porque normalmente ele tem a aferição correta e é mais difícil bater de frente com esse equipamento. Uhum. Deixa eu ver a próxima pergunta, dúvida aqui. Sabe, você pode me dizer se posso emplacar a moto em um endereço diferente do endereço que a moto foi faturada, é isso, né? Então, poder todo mundo pode. Eu não aconselho por quê? Porque quando chegar a notificação de infração, vai chegar nesse endereço diverso. E não tem como a gente alegar assim, mas eu não estou mais morando nesse lugar. Eu não estou mais nesse lugar. Então, por que você não avisou o Detran da sua cidade, ali do seu estado? Por que você não informou que você trocou de estado ou trocou de endereço? É extremamente importante para você saber do que vai estar sendo aplicado para você. Inclusive, lá no artigo 281, se não me falha a memória, tem uma tipificação específica falando que se caso a notificação não for expedida em 30 dias, é uma infração nula. Né? Não tem como eles aplicarem uma penalidade depois da infração ter sido expedida depois de 30 dias. Aí, se a pessoa trocou de endereço e ela acaba imaginando, eu não recebi a infração, então ela foi expedida depois de 30 dias. Não. Talvez ela foi expedida no momento correto, só que lá no endereço, no outro endereço que você estava. Então, por isso a importância de deixar o endereço correto. É de suma importância isso, então, muito importante. Eu até tinha recebi uma dúvida também aqui de uma amiga minha aqui da cidade, mas como ela falou que ia chegar um pouquinho mais tarde na live hoje, e eu não estou vendo ela chegar aqui ainda, eu vou esperar para depois das 9 eu vou te fazer a pergunta que ela fez. Sem problema. Não é a respeito à multa, mas é a circulação de veículo. Mas aqui diz o cidadão assim, olha, eu acabei sendo abordado numa blitz, eu estava com o meu veículo atrasado, os guardas me atenderam, foram muito atenciosos, super gente boa, perguntaram se eu poderia regularizar o veículo na hora, e eu disse que sim, fiz o pagamento, tudo certinho, e me informaram que não iriam fazer nenhuma notificação e nem algo do tipo, que poderia ficar tranquilo, que eu poderia ficar tranquilo. Tudo bem. Ao sair, vi um terceiro guarda anotando minha placa. Depois de uns dias, fui verificar e estava com a multa no meu veículo. Como estou na provisória, perco a minha habilitação por ser gravíssima? Se eu for recorrer, consigo? Depende. Se o veículo tiver no nome dele, é complicado. Se o veículo tiver no nome dele. Porque existem dois tipos de infração. A infração quando é de responsabilidade do condutor e a infração quando é de responsabilidade do proprietário. O fato do emplacamento é do veículo. Por exemplo, eu tá com o pneu careca, eu tá com o escapamento trocado,
Tudo isso são coisas que é do veículo. Então, o responsável por isso é o proprietário. Agora, quando é uma infração de... eu ultrapassei o limite da via. Eu acabei passando... o sinal vermelho também pode ser, mas normalmente vem para o proprietário. Eu acabei não utilizando o cinto de segurança. Tudo isso é o condutor. E daí acaba que a pessoa tem essas duas possibilidades. Se ele não for o proprietário, é mais tranquilo, porque a multa não vai para o nome dele, né? Porque ele tem uma moto, é isso? Não é um... É ou não? Não, é veículo, é um carro. Né? Ele tem um veículo. E ele estava sem emplacamento. Como ele não foi abordado, ou eles pegaram o documento dele? Como é que é? Ele chegou a ser abordado, pegaram o documento dele? Sim. Os guardas me atenderam. Foram mas super... mesmo assim, se caso o veículo for dele, ele tem que se preocupar. Se caso o veículo não for dele, fica mais tranquilo de recorrer dessa infração. E sim, se ele tem alguém para indicar, é aconselhado ele indicar. Como assim? Se ele tiver alguém para indicar como condutor, seria indicado. Para ele não perder a PPD dele. Porque ele está na provisória. Como é que funciona? Certo. Na provisória, como é que funciona? Na provisória, ele tem ali 1 ano, ele vai ficar 1 ano com esse documento, ele não pode receber nenhuma infração grave ou gravíssima e nem ser reincidente em média. Ou seja, ele não pode cometer 2 vezes a média. Então, se caso ele for pego dirigindo sem emplacamento, se eu não me engano, não é uma média, se eu não me engano, é uma grave. Daí ele não pode cometer esse tipo de infração. Ele perde a PPD dele. Ele fala, estou na provisória, né? É a permissão para dirigir, né? A gente fala PPD porque é a provisória, né? É mais conhecida como provisória. Mas o nome correto dela é permissão para dirigir, a PPD. PPD. Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Maria Inês. É isso? Não, Maria Senai. Black, não sei o que, ali não entendi. O Wellington também. É uma barbearia e ela tá incrível, tá voando ali em Balneário Camboriú. Legal. Estão aí com a gente. Deixa eu ver. Alemão Rafael, é isso, né? Ferreira? Os seguidores aí, ó. Que infeliz. Ali, Boutique do Churros. Oi, pessoal. Sandra Tussi. Oi, doutora Fran. Temos aqui o Gabriel Miguel. O abraço, então, para o Alexander Luiz Wellington. É Black o que mesmo? Black Beer, eu acho que é de urso. É que eu sou péssima no inglês. Pediu para me falar sobre inglês, gente. Franciele também está aqui. Maria Silva, boa noite. Boa noite, gente. Na medida do possível, a gente gosta de mandar sempre um abraço e reconhecer, né? Agradecer ao pessoal que está acompanhando aí a nossa live Lei e Direito, o nosso encontro já costumeiro nas noites de segunda-feira. Aqui no nosso Instagram, o @Badstalk. Eu também tenho meu canal no YouTube e peço a você que está nos acompanhando, se puder ir lá no canal depois, deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal se não se inscreveu. A gente vai depois colocar esse vídeo também lá no canal. Nós paramos aí no Moço da Provisória, né? Foi isso, né? É só uma pausa rapidinho, porque entrou alguém muito, muito importante, que é o Cetran de Santa Catarina. Muito obrigada. Então, vai um abraço mais especial ao pessoal do Cetran. Inclusive, eles fizeram agora um evento sobre seminário, fizeram um seminário incrível, olha, de muito, muito orgulho, sobre trânsito. Foi o primeiro seminário aqui.
E foi sensacional. A gente teve o Juliver Modesto, que é o meu professor mais querido, assim. Ele tem diversos livros, é um doutrinador excelente. E, entre outras pessoas muito importantes, teve um major que foi excelente falando ali sobre a palestra dele voltada sobre o trânsito. Foi sensacional. Uhum. E a nível nacional, Luana, como é que está aí o nosso departamento de trânsito estadual? O nosso Detran aqui, nossa senhora, ele é excelente. É porque eu trabalho com todos os Detrans. Eu acredito que assim, se todo mundo tivesse um pouquinho da força de vontade do Detran de Santa Catarina, eu acho que a gente estaria assim a 1000 anos-luz, sabe? Para você ter uma noção, o Detran de Santa Catarina, ele é totalmente virtual. Totalmente. Eu não preciso entrar em contato com nenhum tipo de órgão de trânsito, com o Detran. Eu faço qualquer tipo de protocolo, eles me respondem em questão de dias, em questão de um dia no máximo, 2 dias no máximo. Eles são sensacionais. O Detran de Santa Catarina está de muito parabéns. Em outros locais, os estados não funcionam dessa forma, então. Então, com tanta... São Paulo também está bem legal. O Detran de São Paulo está muito bacana. Perfeito. Era isso. Tá bom. Então, são 20 horas e 53 minutos, 8 para as 9. Recebi 2 multas por dirigir acima do limite de velocidade. Diz que eu estava a 60 quilômetros, não, 69 quilômetros, numa via de 60. O que me deixa, digamos assim, encucado, que no horário que aparece na foto eu não estava dirigindo, estava fazendo exames. Será que existe chance de conseguir recorrer? Tem sim. É aquela história que eu falei, de comprovar que seu veículo não estava naquele local. Mas o simples fato de você falar assim, eu estava fazendo exames, está aqui, ó, o meu horário lá, não é o suficiente. Por exemplo, eu fui fazer o exame e tem ali o ticket de estacionamento com a placa do meu veículo. Então, ficou comprovado que o teu veículo ficou ali no estacionamento de um horário até um tal horário, né, durante o teu exame ali, e daí fica mais fácil de comprovar. Do contrário, é muito difícil bater, porque querendo ou não, a gente está batendo de frente com um órgão da administração pública. E eles têm essa legitimidade de falar. Então, quem fica o ônus de provar, quem fica... O ônus não, deixa eu falar uma palavra mais tranquila, né? Quem cabe provar que realmente não estava no local, não é o órgão de trânsito que te autuou. E sim, você tem que bater na tecla e comprovar com aquelas provas, dizer, ó, eu realmente não estava lá. Anitta, já vou te seguir também. Boa noite. Era o que eu ia falar agora, doutora Anitta. Por falar, doutora Anitta, são parentes? Não, né? Ela é Andrade, você é de Andrade? Pois então. A doutora É que de Anitta, Andrade também, né? Tem um sobrenome aí que dá para abraçar o Brasil inteiro, né? Mas eu acredito que pode ter essa possibilidade. Não está descartado. E ela está seguindo já então, né? Perfeito, já vou seguir ela também. E ela vai estar com a gente, já esteve já no mês passado, e segunda-feira vai estar com a gente aqui, ela que fala sobre o direito do consumidor. Ai, que legal. Um abraço, doutora Anitta, Andrade. Até segunda-feira que vem, continue com a gente aí. Então, Luana, Luana de Andrade, direto de Balneário Camboriú. Fui parado na Blitz, meu carro com licenciamento atrasado. No mesmo momento, eu paguei e me liberou, pois a multa chegou e o carro não está no meu nome, e a multa foi para o meu amigo. Há algo que eu possa fazer para pelo menos essa multa e os pontos vir para a minha CNH, pois prejudiquei outra pessoa na questão dos 7 pontos? Meu Deus do céu. Que Quer que eu repita? situação. Mas tem sim. Tem como... Ele já indicou alguém, é isso? Não, ele está perguntando se tem como, né? Tem sim. Ali, quando a gente recebe a notificação
de infração, vem sempre uma cartinha. Ah, não, ele foi autuado já na Blitz, né? Mas, quando a pessoa é autuada, ela tem pelo menos 30 dias. Normalmente, os órgãos autuadores, eles dão mais prazo além dos 30 dias. Mas, normalmente, pela lei, a pessoa tem 30 dias para se defender e apresentar a indicação de condutor. Então, ali na defesa prévia, a pessoa pode apresentar, sim, um condutor. Agora, passando o prazo da defesa prévia, passando o prazo para indicar o condutor, esses 30 dias, no caso, aí somente judicialmente. E que fique claro, tá? Quando a gente recebe a notificação de infração, vem específico, normalmente, ou no verso, ou então bem na partezinha de cima, tanto as informações para você conseguir se defender, lá onde você tem que protocolar, qual é o prazo que você pode protocolar, e normalmente vem embaixo um formulário para você colocar a indicação do condutor. Lá você vai colocar o nome completo, CPF, CNH, e vai ter que coletar a assinatura do condutor que realmente cometeu a infração. Muito bem. Estou recebendo aqui alguma coisa aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver. Nós paramos aqui no moço da... Ah, tá. Isso, dos 7 pontos lá na carteira. O meu gatinho está pedindo ajuda aqui, então nós estamos socorrendo ele. Se ele quer algo, quer ir para dar uma volta. O gato tem hábito noturno, né? Então deixa ele dar uma voltinha. Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui com o Márcio Lopes, Marlene. Marlene, minha tia, mandar um beijão para ela. O Bruno. Então, um abraço para todo o pessoal, uma boa noite, obrigado por estarem com a gente. Aqui na nossa live Lei e Direito, nosso encontro das noites de segunda-feira. Hoje, segunda-feira do mês, dia de falar de direito de trânsito, nesse 10 de julho. Olha, essa aqui em 2019, antes da pandemia ainda. Fui parado pela Blitz, lei seca, e me recusei de fazer o bafômetro. Paguei a multa antes do vencimento dela em 2020. Quando recebi a notificação para recorrer ou começar a pagar a penalidade de 12 meses, fui no Detran, pois não ia recorrer, e na época tinha fechado por causa da pandemia. Até hoje não comecei a cumprir. Existe alguma chance de não ter a CNH suspensa? Não. Boa noite, instrutor Vinícius. Pois então, é complicado, sabe? A partir do momento que a pessoa paga, dependendo da quantidade de desconto que ela pagou essa infração, ela abriu mão do direito de defesa dela, né? Então, assim, se for com 40% de desconto, a pessoa abre mão do direito de defesa dela. Por fim, qual que era a pergunta dela? Por favor, você pode repetir? Onde é que eu estava aqui mesmo? Tá lá. Fui parar, recebi a notificação, recorrer, começar a pagar a penalidade há 12 meses. Fui no Detran, pois não ia recorrer, e na época tinha fechado por causa da pandemia. E até hoje não comecei a cumprir. Existe alguma chance de não ter a CNH suspensa? Então, é isso que eu falei. Se caso ela pagou com 40% de desconto, é que já faz um tempinho também, né? Então, provavelmente já foi incluso no RENASH dela, que é aquele registro da CNH da pessoa, já deve ter sido incluso o período ali de suspensão. Talvez ela já passou até o período de suspensão dela, é só ela fazer o curso de reciclagem e já fica ok. Talvez, tem que dar uma olhadinha lá, junto ao Detran do seu estado, para ver qual a situação da sua CNH. Agora, voltando lá ao assunto de não pagar a multa com 40% de desconto. Gente, é muito, muito importante, prestem atenção, porque vocês podem estar se livrando de uma bucha agora. Não paguem a multa com 40% de desconto. Vocês abrem mão do seu direito de se defender. Então, assim, se você tem chances de conseguir comprovar que aquela infração não deveria ter sido aplicada, não paguem com desconto. Tá? Vocês vão ter, além da penalidade de pontuação, ou então, se for um auto suspensivo, vão ter a aplicação do processo de suspensão da CNH, sim, do direito de dirigir, e também a multa,
que nem ali no caso dela. Ela pagou a multa, não sei se pagou com 40% de desconto para abrir mão do direito dela de se defender, mas como já faz muito tempo e ela não se defendeu, provavelmente já foi incluso o período ali de suspensão da CNH dela, mas como também já faz muito tempo, talvez já deve até ter sido passado esse tempo ali de suspensão. Vale a pena ela ver a situação, porque qualquer coisa é só fazer o curso de reciclagem, a CNH dela já vai estar ok. Muito bem. Tinha uma pergunta aqui, Luana. Acho que é do Márcio. É o Márcio, né? Uhum. Márcio Pesque. Fui autuado na Bahia, dia 1º agora do mês. O guarda alegou que meu filho estava sem cinto de segurança. Estou na permissão. Meu filho desceu do carro porque parei para Pedir pedir informação na guarita da PRF. Tá. Aí, como não deu para ver bastante, não aparece a segunda pergunta. Foi dia 1º agora, é isso, né? E 1º de julho, é. Pois então, tá aberto aí o prazo para você conseguir se defender. Só que aquilo que eu falei, você precisa comprovar isso, você precisa debater isso. Então, só o simples fato de você falar, não, o meu filho estava de cinto e eu sou a prova viva de que o meu filho estava de cinto, não é o suficiente. Você teria que analisar, aliás, o especialista de trânsito deveria de analisar o auto de infração de trânsito completo e ver quais tipos de legalidade a gente pode aplicar ali. Porque não existe só o simples fato de apresentar a prova. Como eu disse, existem vários tipos de legalidade que o agente de trânsito precisa seguir. No Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, só no artigo 280 tem como se fosse uma receita de bolo. Se ele não aplicar nada do que está escrito nos incisos lá, que é como se fosse um rol taxativo, é um rol taxativo. Se ele não aplicar uma das informações que está lá determinada para ele seguir, já é uma coisa que a gente pode alegar. Porque, lembrando, todo agente de trânsito que trabalha tanto fiscalizando, julgando, etc., que trabalha no meio de trânsito, ele trabalha dentro da administração pública. E se trabalha dentro da administração pública, ele precisa seguir a lei. Porque dentro da administração pública é totalmente diferente de nós que somos civis. A gente tem uma lei tipificando o que a gente não pode fazer. Na administração pública é totalmente diferente. Lá tem um rol do que eles precisam fazer para ser levado como sério, para ser levado como verídico aquilo lá. Porque se ele não fizer aquilo conforme a lei, já não é mais válido. Então, tem que ver direitinho todo o auto de infração de trânsito que ele lavrou, para te dizer se tem como ou não. Mas por prazo, tem sim, tá? Como eu disse, dá para a gente recorrer de todas as infrações que a gente tem. Inclusive, se eu não me engano, você está ainda no prazo de defesa prévia, tá? Então, você ainda pode recorrer à JARE e depois ao órgão da PRF, em segunda instância. Quem é a JARE? A JARE? É a Junta Administrativa de Recursos. Porque, assim, ó, a gente tem a primeira instância, né? Que é a primeira instância, não. A gente tem a defesa prévia, que é o órgão autuador. Por exemplo, a PM me autuou aqui. Como a PM ela tem o convênio junto com o município, eu vou recorrer para quem? Para a Prefeitura de Camboriú ou de Balneário Camboriú, dependendo do convênio aqui, né? Se for Balneário ou Camboriú. Aí depois não deu certo, foi indeferido. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer, vou em primeira instância. Aí é para JARE. JARE, enfim. Eu acho que é JARE. E depois vai para a segunda instância, pode ser o CITRAN, enfim. Certo. Maria Sene, advogada, né, doutora Maria? Parabéns pela live. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, Sargento Amorim. Ela, infelizmente, precisaria me retirar da live, né, a doutora. Mas está parabenizando. Então, a gente agradece. Muito obrigada. E deixa eu ver aqui. É uma perguntinha meio grande, mas vamos lá. Se a gente não entender, a gente pula para outra. Sou motorista de aplicativo
e consta na última multa processo de cassação. Tive duas multas de 7 pontos e somam 19 pontos. Por que está constando o processo de cassação se não somam 20 pontos? Levei outra multa semana passada de 4 pontos. Vou transferir os pontos. Posso perder minha carteira? Diz ele, tenho 3 multas vencidas, é melhor pagar agora? Então, como ele tem... Ah, tá, ele tem mais? Tá, então não, pode continuar. Eu parei para pedir informação, até explicando, né, ao agente de trânsito, e peguei o celular para ver o endereço da escola onde eu iria prestar o concurso. Ele me autuou por estar com o celular e me ameaçou de dar outra multa se eu continuasse argumentando. Resumo, estou em processo de cassação, pois já tenho uma multa de 7 pontos em 2021. O prazo para recorrer já passou. Como faço para reverter a situação? Tá complicada a situação do moço aqui, né? Tá complicada. Olha só, o processo de cassação pode ter sido dado por uma dessas 3 multas que ele falou que está ativa. Ele falou que ele tem 3 multas ainda que ele precisa pagar. Você precisa pagar agora. É importante pagar, tá? Porque ela vai gerando juros e os juros é eterno aí. Que falam, porque depois de 5 anos a multa prescreve. Gente, tire isso da cabeça, pelo amor de Deus. Multa não vai prescrever. Ela vai continuar gerando juros pro resto da sua vida e você não vai conseguir vender seu carro. E sobre esse processo de cassação é bem complicado. Talvez o que deu início não foi essa somatória de 20 pontos, tá? Até porque realmente você tá certo. Se você utiliza a sua CNH exercendo atividade remunerada, né, o EAR, realmente não teria como ser aplicado um processo de suspensão ou cassação com 20 pontos, né? Teria que obedecer aquela lógica dos 40 pontos. Mas é como eu disse, pode ser por conta dessas multas anteriores, essas 3 multas anteriores. Pode ser gravíssimas e etc. E qual que era a última multa? A pergunta, aliás, a última multa? Foi do celular, né? Eu parei para pedir informação e o agente de trânsito e peguei o celular para ver o endereço da escola onde eu iria prestar o concurso. Ele me autuou por estar com o celular. Foi a outra, né? A última. A do celular. E daí tinha passado o prazo, é isso? E me ameaçou de dar outra multa se eu continuasse argumentando. Estou em processo de cassação, pois já tenho uma multa de 7 pontos de 2021. Já tenho uma lá do ano 2021, 2 anos atrás. Sobre a infração ali que passou o prazo para ele se defender, judicialmente tudo tem como ser resolvido, tá? Tudo tem como você apresentar o seu direito, até porque no direito administrativo de trânsito, a gente tem o costume de falar, o trânsito em julgado, porque é uma coisa muito comum no nosso direito, né? No direito judiciário, realmente tem o trânsito em julgado, que é quando não tem mais para onde a gente recorrer, não tem mais instância, não tem mais juiz para falar um ai sobre o teu assunto. Já foi decidido, não tem mais o que falar. No direito administrativo, dentro do direito de trânsito, não tem isso. Porque se eu não me sentir que eu fui observada ali, por exemplo, quando a gente faz uma defesa e o órgão de trânsito ele só fala assim, eu não achei que estava certo. E ele não fundamenta, ele só fala assim, não está certo e eu não vou te dar o deferimento. Eu só acho que não está certo e ponto final. Tem aí um ferimento no princípio da motivação, que diz que todo ato da administração pública, eles precisam fundamentar. Então, a gente, obviamente, possivelmente, ali, a gente não vai conseguir resolver administrativamente, porque a mesma pessoa que falou que não é certo o teu direito e não fundamentou, é a mesma pessoa que vai ver sobre o princípio da motivação. Então, o que a gente faz? A gente vai no judiciário e fala, ô juiz, tá vendo aquele cara lá, ó? Eu coloquei ali todos os princípios que a gente tem aqui, todo o direito do meu cliente, tá errado a ação dele e ele não me diz o porquê na lei que a minha atitude está errada. Ele não fala aqui o porquê que eu tô errada. Ele só simplesmente não concorda comigo, mas ele não fundamenta. Então, tudo precisa ser fundamentado no direito administrativo. E não tem o trânsito em julgado, porque a gente pode ir para o judiciário justamente por conta disso.
Perfeito. Tem alguém aqui dizendo assim... Ai, que orgulho dessa minha amiga. É a Elô Pinheiro. É Elô a Pinheiro, né? Elô, uma amiga Então muito querida tá. lá de Chapecó. Chapecó. Abraço ao povo de Chapecó, no oeste catarinense. Quero deixar aqui meu grande Então abraço tá. à minha professora Cláudia também, ela está aqui, uma professora excelente de hermenêutica e também agora de civil, né? Muito, muito querida, extremamente excepcional em cada serviço dela. Só lembrando, Luana, que o vídeo depois que a gente encerrar a live, ele fica 24 horas no Instagram. Depois a gente coloca lá no nosso canal do YouTube. Perfeito. Então, quem não está te acompanhando agora e porventura quiser acompanhar amanhã ou depois de amanhã, tá? Aí pode procurar no canal no Budstalk e já aproveitar e se inscrever lá. Perfeito. Pode deixar. Ai, tá certo. Bom, essa aqui é mais curtinha. Uma dúvida. Estou com 3 multas para recorrer. Primeira, dirigir sob influência de álcool. 2, exibir manobra brusca. E 3, passar 20% do limite da via. Como saber se vou conseguir cancelar alguma dessas multas com recurso? Pois preciso da CNH para trabalhar. Tem que ser mais responsável, né? É complicado. O complicado dessas infrações não são nem o valor. Por exemplo, a primeira que ele falou, dirigir sob influência de álcool, é uma infração de quase R$ 3.000. É uma infração grave, aliás, gravíssima, vezes 10. Então, pensa, lá se vão R$ 2.934 numa talagada só, né? A mais Então, alta aqui é do álcool, então? É isso? se Desculpa eu não me cortar. engano, sim. O outro é manobra brusca? E depois, 20% do limite da via, né? Qualquer coisa depois eu deixo no comentário, mas se eu não me engano, sim, tá? Eu acho que é essa de dirigir sob influência de álcool. Só que assim, ó, como ele disse, exatamente, ó, o Sargento Amorim aí me ajudando, ó. 2 autos suspensivos. O problema não é só a multa ali de quase R$ 3.000. O problema é o processo de suspensão do direito de dirigir dele, né? Então, como ele depende da CNH, é bem complicado. E não tem como eu dizer que você consegue anular com isso e com aquilo. Não tem como sem a gente conseguir analisar o auto de infração inteiro. Porque como cada agente tem um jeito de fazer uma infração de trânsito, né? Ou escreve, ou então tem no tablet móvel aquele. Enfim, cada um tem o seu jeito. Então não tem como eu te falar a ilegalidade que o agente de trânsito cometeu para a gente aplicar ali dentro da sua defesa. Teria que ver. Certo. Exatamente, olha o que o sargento falou. Na verdade, vai haver 2 processos desse auto suspensivo ali, né? 2 processos administrativos. E é exatamente isso. Se ele se defender de uma, ele já tem que ficar de olho lá na outra, né? Porque são 2 processos de suspensão do direito de dirigir dele. Ele tem que ficar mais atento nisso. Como a hora passa rápido, já são 21h14, 9h14. Você que está aí entrando na live, quero dizer que você está acompanhando pelo nosso Instagram, @Budstalking, a nossa live de segunda-feira, onde nós falamos de direito. Sendo a cada segunda-feira uma área do direito em específico, né? Hoje, segunda-feira do mês, é dia de falarmos sobre lei de trânsito, né? Os direitos de trânsito. Eu já falei aqui então do moço da manobra. Protocolizei recurso de multas por excesso de velocidade. Mas antes que o funcionário público recebesse o recurso, fui indagado por ele que disse: você não pode entrar com recurso porque você não é proprietário do veículo. Logicamente, eu disse que isso não existia na literatura CTB. Pode esclarecer que estava certo, o agente ou eu? É que depende. Lembra que eu falei sobre as 2 partes legítimas para receber a infração? Que às vezes é o condutor e às vezes é o proprietário. Então, talvez tenha sido uma infração de legitimidade do proprietário.
E daí a infração pouco importava quem era o condutor. Então talvez ele estava conduzindo e ele na qualidade de condutor ele foi lá e falar, ó, esse é o meu direito. Só que o cara que estava lá, ele talvez não se expressou bem. Talvez ele deveria ter falado assim, ó, então, aqui é de competência do proprietário. Quem tem que se defender não é o senhor, é o proprietário do veículo. Então, talvez era isso. Então, as duas partes estão certas, tá? Porque talvez ele podia também mostrar o direito dele. Vai que ele comprou o veículo e não tem ali a transferência realizada. Tudo depende. Tudo dentro de um auto de infração de trânsito depende. Recebi uma multa por radar móvel, 8 km acima da velocidade permitida, que era 80 km. Porém, a viatura estava escondida, o instrumento manual e operador do mesmo estava escondido também. Como recorrer? E agora? Isso daí não pode, hein? Nossa, o Sargento Amorim falou sobre o caso anterior aqui, ó, voltando. Pode ter perdido o prazo de indicação que passa a legitimidade para o proprietário. Exatamente. Outra coisa que pode ter acontecido, por mais que seja um condutor o responsável ali, que era responsável sobre a infração, ele pode ter perdido o prazo de indicar o condutor. E daí a multa, em vez de ir para o real condutor, vai para o proprietário. Entendeu? Não? Deu para pegar? Sim, sim. Maravilha. Então, fechou. Pode ter acontecido isso também. Isso é referente à pergunta anterior. Muito obrigado por estar me dando uma luz aqui, ó, Sargento. Muito obrigado. Tem até assistência. Já tem aqui. Assessoria, né? Tá, e quanto a essa pergunta aqui, então, é algo que não pode acontecer, né? Não pode. Toda vez que a gente fala sobre fiscalização de qualquer coisa, desde vídeo monitoramento, ou então um pardal, enfim, tudo que tiver em questão de penalizar alguém, uma sanção, exemplo, a multa, né? Penalizar alguém de alguma coisa, precisa ter alguma coisa que identifique. Por exemplo, ele não pode estar escondido atrás de uma árvore lá com o pardalzinho dele mirando em todo mundo. Não tem como, isso é proibido, né? Ele cometeu um ato ilegal. Ou então, aquelas câmeras de vídeo monitoramento que servem ali para ficar fiscalizando ao redor, sabe? Mas não aplicando uma multa nas pessoas. Então, assim, ó, se não tiver nenhuma placa determinando assim, ó, que esse equipamento ele serve também para fiscalizar, sei lá, a passagem de velocidade, passar sinal vermelho, enfim, sinalizando assim alguma coisa, também não pode multar. A mesma coisa, um radar fixo que não tem nenhum local, uma placa específica dizendo qual a quantidade de quilômetros que você pode passar naquela via. Como é que você vai saber qual a quantidade de quilômetros você pode passar ou não? Então, tudo precisa estar muito bem nítido para você. Com certeza. Eu tenho uma aqui de caminhão, podemos fazer? Bora. Meu caminhão pesou em 2 balanças diferentes, em trechos diferentes, na mesma rodovia. Entretanto, levei multa por excesso de peso. É PDT e PDTC. Ah, meu Deus. Em apenas uma das pesagens. Pode ser erro na balança? Isso. Não, essa pergunta ela é muito específica. Eu, inclusive, vou pedir para você me passar essa pergunta ali no WhatsApp, que daí eu te respondo ela bem específica ali no WhatsApp, para não ter o risco de eu passar qualquer informação incorreta para vocês. Mas ela é bem específica, porque dependendo do peso muda muita coisa. Mas pode me passar lá no WhatsApp que eu faço questão de responder. Certo. Diz o cidadão aqui, eu tenho um mini trailer. Que será eu não estou conseguindo escutar direito. Tenho um mini trailer. Mini trailer. Que será puxado pelo meu Celta, que tem capacidade de reboque de até 600 quilos. Está começando a oscilar a gravação aqui para mim. A minha está tudo certo ou não também? Tá perfeito. Estou ouvindo bem. Não está travando. Deu uma travadinha, mas está perfeito. Tá. Prosseguindo? Vamos seguindo. Então tá. Tem um mini trailer que será puxado pelo meu Celta, que tem capacidade de reboque de até 600 quilos.
A minha dúvida é a seguinte: posso puxar um reboque, mesmo que a lotação, capacidade máxima de tração, supere 600 quilos? Mesmo eu nunca superando esse peso? Entendi bem. Eu não entendi essa pergunta. Tá meio complicado. Tem um mini trailer que será puxado pelo avião Celta, que tem capacidade de reboque de até 600 quilos. A minha dúvida é o seguinte: posso puxar um reboque, mesmo que a lotação, a capacidade de massa de tração, supere esse peso, né? O complicado é o Celta, né? É porque poder, a gente pode, é aquilo que eu falo, a gente pode tudo, né? Só que todas as nossas ações tá tipificada em algum local. Então, se você fizer algumas das ações ali que você pode fazer, vai ter uma sanção para te penalizar. Eu não aconselho e ultrapassar limite de nada, tá? Tá descrito lá no manual que é tanto, vai a tanto e deu. Melhor não arriscar. Não, melhor não. Deixa eu ver aqui. Diz o cidadão: entrei em uma rua e estacionei logo no começo da rua. E na saída, saí pelo mesmo lugar que entrei. Porém, no começo da rua, não tinha placa de proibido retornar. Ou seja, essa placa está praticamente no final da rua e na frente do poste. Minha pergunta é: não deveria ter outra placa também no começo, onde eu estacionei? Pois os agentes de trânsito ficam na esquina já esperando alguém cair na ratura. Ainda me deram multa gravíssima. É complicado isso. A questão de sinalização viária, eu sempre digo, o município é bom pecar pro mais, sabe? É bom pecar pro mais, porque daí assim a gente não tem como dizer que não sabia. Mas é importante nesse caso observar a sinalização horizontal, tá? Por mais que não tinha nenhuma sinalização ali vertical falando, o que dizia a sinalização na via? Falava que podia fazer, então, você pegar a outra mão para fazer o retorno, ou tinha uma linha contínua dizendo que você não podia ultrapassar naquele local, porque você estaria em tese pegando a contramão, né? Então depende também da sinalização horizontal, não só a vertical que é a placa. Muito bem. Fui pagar meu IPVA e vi que tinha uma multa de radar, 50%. Nesse dia estava trabalhando a 150 quilômetros desse radar. Tenho registro de ponto de trabalho. O carro estava na minha residência, porque estava com busca de apreensão e não podia transitar. Não chegou a notificação mostrando a imagem da placa do veículo. O que devo fazer? Então, lembra que eu falei que é muito complicado a gente comprovar com um ponto de trabalho? Não tem como a gente comprovar com um ponto de trabalho justamente por conta disso. O que garante para o órgão julgador que a esposa desse homem estava em casa, pegou o veículo e transitou em 150 quilômetros afora aí, né? Então, nada comprova isso. Então, o que seria necessário? Um ticket de estacionamento, uma foto registrando aquele momento que ele estava lá, um vídeo de uma câmera de monitoramento que comprove que o veículo não estava naquele local. Mas agora, o ponto de trabalho em si não gera alguma coisa para comprovar que o carro não estava no local. Certo. E como a gente recebe, vê, acompanha esse tipo de caso, né, Luana? E muitas as pessoas afirmam não estar no local, ou está trabalhando, ou está no evento, não estava lá. Aparece muito. Bastante. Mas é aí que tá, olha só, o Sargento Amorim até falou aqui, ó, que a gente tem que produzir prova. Normalmente, quando entrega isso na mão de um especialista em direito de trânsito, a gente se vira em 500 para conseguir achar uma mínima prova para comprovar que realmente o veículo não estava lá. E é muito difícil, tá? É muito difícil a gente encontrar prova, mas a gente rala bastante para conseguir entregar o direito do nosso cliente. Perfeito. Olha, já são 21 e 26. Essa vai ser a última. Pode Perfeito. ser? Só cumprimentar o meu esposo que entrou agora, o Diogo Meister. Chegou agora? O meu esposo, olha só. Um abraço aí.
ao Diogo. Seja bem-vindo. É relacionado ao caminhão, pode ser de novo? Caminhão, vamos pular, porque tem muita coisa específica dele. Então eu acho que seria só isso aqui, né? Hoje Então, eu tenho aqui. deixa eu falar rapidinho sobre uma mudança bem legal que a gente teve no Código de Trânsito Brasileiro. Agora, dia 20 do mês passado, a gente teve a Lei 14.599, que ela foi... a gente tinha uma medida provisória, que era 1.153, e dela se transformou nessa lei. É uma lei sensacional que mudou um monte de coisa no Código de Trânsito Brasileiro, além de duas legislações que são pertinentes ao trânsito. Uma das mudanças mais famosas que eu achei sensacional, que ela é muito sucinta, mas ela é muito boa, é a troca da palavra acidente por sinistro. A gente tinha lá em 2020 uma norma brasileira da BNT que tratava dessa terminologia. Então, eles já estudavam naquele tempo que a palavra acidente pro trânsito não era muito boa. Porque quando a gente fala em acidente, parece que não tem um responsável, né? Parece que ninguém queria cometer, foi só um acidente. Quando a gente sabe que, na realidade, no trânsito, existe vítima, existe responsável, existe pessoas que cometeram realmente aquilo que precisa ser responsabilizado. Por isso que essa terminologia foi trocada. E de agora em diante a gente utiliza, então, o sinistro de trânsito. Quando a gente fala sinistro, dá até um medo, né? Um sinistro de trânsito. Alguém foi sinistrado. Então, é uma coisa mais pesada, né? Do que só um simples acidente. Eu achei muito bacana essa troca. Inclusive, eu quero deixar aqui para todo mundo que tiver interesse em futuramente saber sobre toda essa legislação, a 14.599, logo vai ser lançado um curso muito, muito bacana. Eu vou esmiuçar a lei, ela inteira, artigo por artigo, explicar desde o zero como que funciona, inclusive sobre o toxicológico, tá? O toxicológico mudou bastante, tem bastante pessoas pensando em reduzir a categoria, porque ele tá bem severo. Parou de existir a multa de balcão do toxicológico. Entretanto, gente, de agora em diante, se você for pego com um toxicológico, ele não estando em dia, dirigindo o teu carro, dirigindo tua moto, você vai ter ali uma multa aplicada vezes 5, que é o valor de... Deixa eu falar o valor certinho para não errar aqui, ó. R$ 1.467, além ali da suspensão de 90 dias, né, da CNH da pessoa. Enfim, tá bem complicadinho. E esse curso que eu vou ministrar, ele tá, modéstia à parte falando, né? Ele tá muito bacana, muito bacana. Tem diversos materiais, código de trânsito já atualizado, porque no site do Planalto ainda não foi atualizado. Tem muitas coisas que não foram atualizadas no site do Planalto. Vai ter um modelo de como era a legislação, como que ficou. Vai ter um estudo muito esmiuçado, vídeo, acompanhamento junto, vai ter também aula ao vivo, enfim, vai ser sensacional esse curso, vai ser bem bacana. Muito bem. Eu só quero lembrar, mais uma vez, que essa nossa live estará aí, ficará disponível no Instagram, 24 horas, e depois a gente posta lá no canal Batistão. Aí fica lá eternamente para você acompanhar essa conversa legal que eu tive com a futura advogada, né, mano? Com certeza. Dona de Andrade, que é sempre bom ressaltar, já falei no começo, e parabenizo ela mais uma vez. Ela foi vencedora do prêmio nacional, né? Nacional, né? Municipal e estadual, a nível de Brasil. Do Maio Amarelo 2003, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Então, Luana, mais uma vez, nossos parabéns e muito obrigado por ter atendido o nosso convite, né? Ter essa disponibilidade de estar com a gente nessa noite na nossa live Lei Direito. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui conscientizar mais algumas pessoas, é muito, muito bacana. Eu adoro falar sobre trânsito, me faz muito bem e ainda poder passar esse pouco... Eu acredito que eu tenho pouco conhecimento, né? A gente é eternos aprendizes aí. Então, passar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre trânsito para cada um, olha, é excepcional aqui para mim. Eu agradeço a todo mundo que participou da live, que fez aqui as suas perguntas. Muito, muito obrigada de coração.
E eu desejo para todo mundo aqui uma ótima semana, uma semana cheia de sucesso, de muita prosperidade. Muito obrigado, Batista, por estar me deixando aqui falar sobre trânsito, me deixa extremamente feliz. E pode contar comigo aqui para o que der e vier, sempre que precisar para a gente conversar sobre trânsito, pode chamar. Nas redes sociais, se o pessoal quiser te encontrar, tem Instagram, tem... Canal não tem ainda, mas vai ter, né? Como? Canal? Eu tenho ele, mas ele tá lá quietinho, eu ainda preciso montar alguns vídeos, porque a edição do YouTube ela é muito mais complicada do que a edição para o Instagram. A qualidade do YouTube ela exige um pouquinho mais ali, né? Então, eu tô deixando o YouTube um pouquinho quietinho. Mas no meu Instagram é Anula Luana, Anula de Anula Multa e Luana de Eu. No TikTok me encontram também por Anula Luana. Lá eu tô um pouquinho afastada, mas logo, logo eu volto com bastante conteúdo e bastante coisas. E no Instagram eu sempre deixo o pessoal ciente dos seus direitos e deveres, tanto como proprietário ou motorista de veículo. E todo mundo que participa do trânsito, seja pedestre, enfim, todo mundo que tem ali a sua parte na norma de conduta de trânsito, estou falando sobre trânsito. Então é importante escutar. Mais uma vez, muito obrigado. E já quero aproveitar e deixar o convite para quinta-feira, a nossa live Bate-Talk de Saúde, lá no canal, não no Instagram, mas no canal do YouTube, Bate-Talk. Nós vamos conversar com o Dr. Silvio Guimarães, ele que é psiquiatra e também geriatra. Vamos saber um pouquinho da cabeça dos nossos velhinhos, né? E eu que já estou a caminho também, né? Vai ser uma entrevista muito legal com o Dr. Silvio, quinta-feira, 8h30 da noite, no canal Bate-Talk. Um abraço a todos e até lá. Valeu, Lula. Tchau, tchau. Obrigada.